Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Sabadão, isso mesmo, sábado 11 de janeiro começa o Campeonato Carioca, acreditem se quiser, mais uma edição do Campeonato Carioca. E claro, a gente sabe que nas 5 primeiras rodadas o Botafogo vai mandar uma equipe ali alternativa, um sub-20, com sub-23 e algumas figurinhas carimbadas. Já já eu vou falar do provável time que entra em campo hoje às 4 da tarde no Newton para enfrentar a equipe do Maricá, beleza? Fica aí que eu já vou falar do time. Será que teremos Matheus Nascimento? Será que teremos Jefinho? Já já confirmo aqui para vocês. Galera, o Botafogo entrou em entendimento com o jogador Marlon Gomes, tá? Que foi cria do Vasco, fez toda a base lá na equipe da Colina e que hoje está muito bem, obrigado, no Shakhtar Donetsk, tá? O Marlon Gomes é um jogador que tem se destacado lá, inclusive jogando a Champions como titular na equipe do Shakhtar, mas óbvio que ele tem um interesse no projeto do Botafogo, até porque jogando no Brasil, jogando no Botafogo, ele pode retornar à seleção brasileira, onde já teve convocações, já teve passagens, né? Então o Marlon Gomes é o alvo do Botafogo. Entre ele, né, o staff dele e o Alvinegro, tudo certo, falta agora o Shakhtar dar o ok, né? A gente tem uma noção de valores, tá? O Marlon Gomes ele foi vendido pelo Vasco para o Shakhtar por cerca de 12 milhões de euros e agora provavelmente o Botafogo vai ter que desembolsar 15 milhões de euros, um pouquinho a mais, né, para contar com o futebol do Marlon Gomes. Comenta aí embaixo se você curte o jogador, se você conhece o Marlon Gomes e se é uma boa, né? Eu sei que está todo mundo ansioso aí pelas contratações. Tivemos até agora só o nome do Jair, né, ratificado, ainda não anunciado oficialmente, mas o Marlon Gomes então pinta aí como provável segundo reforço do Fogão para 2025, para buscar aí o tetracampeonato brasileiro, buscar o bicampeonato da Libertadores e também alguns outros títulos inéditos, Supercopa, enfim, Super Mundial, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, alguns títulos aí também inéditos que tentaremos, né? Então essa situação me parece bem mais razoável do que a situação do Bitelo, né? O Bitelo um jogo duro, né, sendo feito pelo Dinamo de Moscou. Galera, vamos lá. Thiago Almada, falei aqui ontem dele e aí saiu ontem aquela, né, postagem de despedida do Almadinha. Muita gente aí já com uma nostalgia, né? Porque o Thiago Almada, mesmo sem ter feito muitos gols, muitas assistências, foi um motorzinho aí, né, um toque de qualidade, de muita habilidade no meio de campo do Fogão nos últimos 6 meses. Então, claro que dá essa tristeza, mas, né, sabíamos que seria assim, né? O combinado não sai caro. Thiago Almada viajou para Lyon, né? Já chegou inclusive lá na França e fez aquela postagem ali bem legal. Gostei da nota do Thiago, porque muita gente até falava assim, o jogador em nenhum momento assim, realmente se sentiu ali muito alvinegro, né? Demonstrou o amor dele pelo clube, né? Eu vi alguns comentários nesse sentido, mas a nota dele desmentiu tudo isso. Foi bem emocionante e terminou até falando, ganhou um torcedor para toda a vida o Botafogo. Então sempre no coração de Thiago Almada e claro que sempre teremos também um espacinho no nosso coração para o camisa 23, camisa 18, dependendo da competição, ele era o 18 na Liberta, né? Falei também ontem do Diego Hernandes. Diego Hernandes, segundo o jornal o Globo, está indo para o futebol chileno por conta de uma questão familiar. E aí a gente não tem mais detalhes, mas o Everton de Vinha del Mar é uma equipe que faz parte aí do mesmo grupo, né, digamos assim, do León do México. Então, por isso, ele deixa o futebol mexicano, onde estava bem adaptado, e vem para o Chile, provavelmente aí alguma coisa para estar mais próximo da sua família, que é no Uruguai, né? Ele que é uruguaio, o Diego Hernandes.
Mexida aí no organograma, não, mexida um pouco no Botafogo, melhor dizendo, o Léo Coelho, que vinha trabalhando na base, agora assume como diretor de coordenação do futebol, né? Uma nota aí, então boa sorte aí para o Léo Coelho. Galera, vamos falar então da nossa estreia hoje. Vai ter transmissão da Band, Premiere, vai ter também aqui no YouTube. Botafogo entra em campo, né? Um Botafogo, claro, diferente, como a gente sabe, entra em campo contra o Maricá. E eu acho que o mais importante do Carioca, o torcedor já entendeu isso, né? O Botafogo que acabou disputando a Taça Rio nas 2 últimas edições, vencendo a Taça Rio, mas que é um prêmio aí de consolação para quem não chega à semifinal. A gente sabe que o Carioca hoje ele é muito mais uma pré-temporada, e nessas 5 primeiras rodadas vai ser um campo de observação para o Carlos Leiria, que é o técnico, e claro, para o próximo treinador do Botafogo, que ainda não sabemos quem é, né? O Carlos Leiria é um jovem treinador, 41 anos, já tem no currículo uma OPG, Copa Otávio Pinto Guimarães, né, um título, e vem dirigindo tanto o Sub-20 como o Sub-23 do Botafogo. Vocês vão reparar que na escalação provável, né, da equipe, que foi fornecida pelo GE, do meio para frente são caras bem conhecidos, exceção ao Cauã Lindes, tá? Mas a defesa é uma defesa jovem, né? Jovens jogadores. Vai ser muito legal a gente observar, né? Essas 5 primeiras rodadas vão servir também para nós torcedores observarmos e ver se algum desses jogadores ou alguns desses jogadores podem realmente fazer parte do elenco principal do Fogão em 2025. Claro que as figurinhas carimbadas recebem mais uma oportunidade, mais uma chance, né? E são os nomes aí que têm mais possibilidades mesmo de integrarem o elenco principal do Botafogo, até porque eu acabei de falar, o Botafogo vai disputar várias competições agora em 2025, então é importante que se tenha um elenco grande, com muitas peças, né, de reposição, e então é uma disputa interna, né? Com todo respeito ao Maricá, que é uma equipe, né, em ascensão, primeira vez chegando à primeira divisão do futebol carioca, mas vai ser muito mais uma disputa para os jogadores mostrarem, né, o seu valor, beleza? Então vamos lá, provável time do Fogão: goleiro Raul, finalmente tendo sua primeira chance, terceiro goleiro do Botafogo. A gente sabe que em 2025 ele continuará sendo a terceira opção. O Botafogo está tentando trazer um goleiro, inclusive o Botafogo está tentando trazer o jovem goleiro Otávio do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro pediu 5 milhões de euros, hoje em dia tudo valores astronômicos, né? É um jovem goleiro que o Botafogo está tentando, mas enfim, goleiro Raul, depois Rodrigo Guet, acho que essa é a pronúncia, me corrijam se estiver errado, Guet ou Guet, Cauã ou Rian Couto, Serafim e Lúcio na lateral esquerda. Depois o meio de campo com o Newton, né? Um jogador que foi muito bem lá no Criciúma, fez um ótimo brasileiro. Patrick de Paulo, PK, outrora maior contratação da história do Botafogo, ali no iniciozinho da SAF. Cauê, Carlos Alberto, Matheus Nascimento e Cauã Lindes. Esse deve ser o time botafoguense para essa estreia. Galera de Maricá tá animadíssima, inclusive foi adquirida ali toda a carga de ingressos para o setor visitante, ingressos a R$40 a inteira, né? Não tinha nem meia, era tudo R$40. A gente sabe que tem uma conexão da prefeitura, né? Pelo menos tinha até recentemente o ex-prefeito de Maricá, o Fabiano Horta, né? Figuraça, grande botafoguense Fabiano Horta, né? Ele, enfim, é um cara que faz um trabalho social, né, muito bacana, e sempre está distribuindo camisa do Botafogo para a garotada, né, para a nova geração, né? Então tem algumas ligações aí do Maricá com o próprio Botafogo. Além do Reinaldo, ex-jogador alvinegro, também jogou no Flamengo, ser o treinador do Maricá, né? O estádio do Maricá se chama Estádio jornalista João Saldanha, né? Mais uma ligação. E o Fabiano Horta aí, sempre falando nas suas redes sociais do Fogão. De vez em quando ele vem aqui e curte, né? Curte o nosso Instagram, curte aqui os vídeos. Então, um abraço aí para o Fabiano Horta, que certamente estará com o coração dividido, né, entre a sua cidade, Maricá, e o Alvinegro glorioso, campeão da América. Galera, vou fechar esse vídeo falando da participação do Marçal, né?
jogador que não faz mais parte dos planos do Botafogo, né? Mas que fez uma história aí nos últimos 2 anos com a camisa alvinegra. O Marçal foi ontem, como eu já tinha adiantado, né? Foi o convidado do Charla Podcast, lá do Cantarelli, do Bruno Cantarelli, e é óbvio, né? Falei aqui, ele vai falar sobre a questão da premiação. Antes de eu falar da questão da premiação, ele falou outro momento aí importante da entrevista. Ele falou da questão do Bruno Lage, né? Eu senti que ele falou assim, olha, o Bruno Lage veio num momento que não era o ideal, a coisa não funcionou, né? Eu senti que o Marçal estava meio que pisando em ovos pelo seguinte, ele foi jogador do Bruno Lage lá na Inglaterra, no Wolverhampton, né? Então ele meio que foi na onda contra que o Rafael tinha acabado de falar essa semana lá no TF, no Resenha com o TF, dizendo, não, o Bruno Lage é bom treinador sim, né? Que o Rafael falou que achava péssimo treinador o Bruno Lage. Mas o momento do Bruno Lage no Botafogo realmente foi muito ruim. Inclusive o Marçal, sem dizer nomes, falou que um jogador super importante do elenco do ano passado não, retrasado, 2023, ficava tão chateado que ele não conseguia nem ir treinar, não tinha ânimo de treinar, porque se deparava com o também desanimado Bruno Lage, que não gostava de dar treino, enfim, a coisa foi por aí, né, o papo. E esse jogador muito importante do elenco de 23 acabou indo para o psiquiatra, né? A revelação feita pelo Marçal. A gente sabe, né, tudo que aconteceu naquele ano, mas é interessante, né, essas falas aí do Marçal e a gente, como torcedor, sofreu muito, né, em 2023, mas acabou tendo essa informação que também os jogadores não só precisaram de um apoio psicológico, né, naquela reta final, como teve até jogador necessitando, e não é vergonha nenhuma, galera, é importante hoje em dia a gente estabelecer isso, né, que antigamente tinha muito preconceito, né, o cara tem psicólogo ou psiquiatra, tá quase precisando internar a camisa de força, não é nada disso, são profissões importantíssimas para nossa cabeça funcionar bem, né? Então é uma revelação aí do Marçal, né? Claro que uma coisa muito íntima, ele não disse quem que era o jogador, mas falou que era um jogador muito importante do time titular de 2023. Vamos falar então sobre a questão da premiação, né? Que é essa polêmica dos últimos dias. Eu já dei a minha opinião aqui ontem, repito, acho que agiu errado quem vazou para a imprensa, né? Essa discussão que houve entre jogadores e direção do Botafogo, né? Não estou dizendo que foram jogadores, o próprio Marçal também não falou nada nesse sentido, pode ter sido empresários. Achei errado também a maneira com que o problema foi exposto na imprensa. A própria Joana de Assis, né, disse ali que não tinha certeza que ia verificar, mas passou a notícia, e isso aí foi um prato cheio, né, para os haters da SAF Botafogo, os haters do Botafogo, né? É aquela velha história, até viu a Zambuja comentando no Fogão Net, né? Botafogo que nunca foi o queridinho, né? Nem queremos ser, né? Da imprensa, precisa cada vez mais andar ali certinho na linha. Se sair 2 centímetros para o lado, os caras já vão vir em cima tentando criar, né, esse tipo de situação. Então, assim, as manchetes de desmanche, as manchetes de Botafogo está em crise financeira, John Textor está sem dinheiro, né? Todas as manchetes alarmistas foram feitas essa semana, né? Os rivais aí adoraram isso, mas a gente sabe que não são verdade. Voltando ao Marçal, o que ele falou sobre isso? Já que a nota oficial do Botafogo comentou que jogadores que estavam deixando o clube tinham feito um pedido até de aumento de 25% em cima das premiações, né? Campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então, Marçal, vou dar aqui a versão dele, né? Que a gente, claro, tem que sempre ouvir os dois lados, e que me pareceu bastante razoável. Você comenta embaixo o que você achou das palavras do Marçal. Seguinte, Marçal explicou que há uns 6 meses atrás
os jogadores do Botafogo foram conversar com a direção, né? E aí eu imagino que tenha sido com o Tairo Arruda, né? Que faz essa ponte com o próprio John Textor, né? Dizendo o seguinte: beleza, a gente quer a premiação, mas a gente gostaria sim de ganhar um pouco mais, né? Um pouco mais. E aí o Botafogo, né, disse que não era possível, né? Não era possível aumentar essa premiação, o que é uma coisa completamente normal, esse tipo de coisa no futebol. Jogadores ou um representante dos jogadores ou um representante falar com a direção o que é um pedido dos jogadores, né? Como qualquer empregado pode, né, eventualmente chegar para o seu patrão, para o seu chefe e solicitar algo, né? E aí o Botafogo falou que não era possível. Beleza. Nessa conversa, os jogadores falaram: tá, mas dá então para a gente garantir pelo menos, né, a premiação em dólar, né? $1 a 5,10, que era o valor há mais ou menos 6 meses atrás, segundo o Marçal, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a economia, vai que o dólar, quando chegar em dezembro, está em 4,50 e a gente vai perder dinheiro, né? Então dá para pelo menos pegar esse valor mínimo, né, do que estava ali valendo o dólar àquela altura, 5,10, pode ser? Então essa foi a explicação do Marçal, né? O que aconteceu foi o seguinte: o dólar em dezembro chegou, né, tá agora 6 e pouco, né? E aí, beleza, né? O 5,10 estava garantido, 6 e pouco. E aí o Botafogo anunciou a questão da premiação. O Marçal também disse: olha, essa questão da data, do pagamento, a gente entendeu total, tá? Zero estresse, zero problema, entendemos total do Botafogo receber o dinheiro aqui e só 20 dias úteis depois conseguir fazer o pagamento. Beleza, né? Só que o Botafogo estaria pagando atrelado aos 5,10 e não os 6 e pouco atual, né, do dólar. E aí que o grupo de jogadores reclamou, né? Tá no direito deles, obviamente. Houve essa problema. E aí o Botafogo, né, o representante, estou imaginando que tenha sido o Tairo Arruda, não tenho essa informação, deixando aqui bem claro, tá? É um achismo. Falou: beleza, eu vou conversar com o John, né, e trago uma resposta para vocês, se é possível a gente fazer dessa forma. E segundo o Marçal, não teve, né, uma resposta. A conversa parou ali, né? E aí veio a nota do Botafogo. Claro que eu entendi que a nota do Botafogo vem no momento em que a coisa já estava explodindo na mídia e que o Botafogo precisava, assim, se posicionar. E o Botafogo foi super correto. O Marçal concordou. A nota foi super correta. Só precisa realmente fazer esse adendo, né, de como que a coisa se passou, para não parecer que realmente o grupo de jogadores que estava deixando o clube, entre eles o próprio Marçal, estava reivindicando, né, algo a mais, e não, era simplesmente um direito que os jogadores teriam mesmo, né, em relação ao valor atual do dólar, né? Então o Marçal falou o seguinte: fiquei um pouco, né, me deixou chateada a nota do Botafogo, mas tirando isso, tudo certo, tudo beleza com o Botafogo, questão de salários sendo pagos, tudo certinho. Marçal deixou bem claro que está ali paz e amor com o Botafogo, mas claro que essas situações, esses detalhes são importantes ser falados, e eu confesso para vocês aí que me convenceu bastante essa versão aí do Marçal, né? A gente sabe que o Botafogo é aquele negócio. Hoje o Botafogo é gerido como uma empresa, né? Então não dá para a empresa ficar o tempo todo relatando o que ocorre, né, dentro ali do Glorioso para os jornalistas. Mas no momento em que vazam informações, e nesse caso maliciosas, o Botafogo tem que vir a público explicar, porque senão daqui a pouco, né, existe aí um maremoto, né, de informações totalmente desvirtuadas. Então achei que o Botafogo agiu bem, e eu mesmo antes de ouvir essa versão do Marçal, eu tive a impressão de que não era necessário, não era necessário ter entrado nesse assunto dos jogadores pedindo 25% a mais, porque cria uma situação que, enfim,
acho que os jogadores, de modo geral, que estão deixando o Botafogo, Eduardo, Tietê, Gatito, Marçal, Oscar Romero, enfim, essa lista toda de jogadores que estão deixando o Botafogo, né, o próprio Thiago Almada, Luiz Henrique, são jogadores que entraram para a história do Botafogo, né, Tiquinho Soares, e estão deixando o clube. Acho que tem que ficar ali com a imagem normal, né, enfim, então achei que foi um pouco desnecessário ter entrado esse assunto na nota. Parecia que o Botafogo estava querendo rebater muito, né? Eu acho que se a coisa aconteceu como o Marçal descreveu, me parece justo. E é um tipo de conversa, gente, que ocorre em todos os clubes. Jogadores discutirem, né? Representantes dos jogadores, um capitão, falar com a direção do clube, solicitar, né? Aquela história do não já tem, né? Pedir um pouquinho a mais, pode ser assim, pode ser dessa forma. Aí o clube fala, beleza, só que o pagamento só vai sair tal dia, né? Porque a gente está recebendo, fluxo de caixa. Tudo isso é completamente normal num clube de futebol. E foi exatamente o que o Marçal disse. Tudo ok, tudo certo. Só ficou um pouco chateado pela nota, porque deu margem de interpretação de que os jogadores que estavam saindo estavam sendo gananciosos, o que não foi verdade. Beleza, galera? 21 minutos, ótimo sabadão para todos vocês. Curtam a estreia do Botafogo, né? Aquela estreia ali, sem estresse, para ver os jogadores em campo. Como é que será que tá o PK? Não falei do Jefinho, né? Fiquei de falar do Jefinho. Jefinho segue fora, não foi relacionado, porque ainda não está 100% recuperado, ainda daquela lesão lá no jogo do Peru, né? Na Libertadores, mas tá quase. Daqui a pouco teremos Jefinho de volta. Tá difícil, né? Jefinho que hoje é do Botafogo, né? A gente lembra que o Botafogo comprou ele de volta do Lyon, beleza? Deixa seu like, senta o dedo no like, faça seu comentário, né? E se você não é inscrito, se inscreva e faça parte da família Canal Botafogo Digital. Pra cima sempre, é tempo de Botafogo, é tempo de glorioso.